Boa noite, eu me chamo Francisco, acompanho o canal já faz mais de um ano, porém só agora que tive coragem para te enviar esse caso, ou melhor, casos de lobisomem, pois nesse único relato contarei 3 histórias distintas, a minha, a da minha tia e a da minha falecida avó, que na minha humilde opinião é a mais assustadora de todas. Atualmente moro em Caucaia, mas nasci e me criei em Monsenhor Tabosa, ambas cidades que ficam no Ceará. O meu pai era caseiro e a minha mãe lavandeira de roupas. Morávamos na propriedade onde meu pai trabalhava, lá de uma vila de casas, com mais ou menos umas 20 famílias. A vida na roça era difícil, mas quando chegava o inverno tudo mudava. O verde tomava conta do lugar, assim que as chuvas caíam no sertão. Uma beleza que só quem é nordestino conhece. Mas eu era um menino malcriado. Respondia minha mãe e a desrespeitava. Muito diferente do meu pai, que só o seu olhar me deixava com medo. E por si assim eu aproveitava. Deitava e rolava quando meu pai estava fora de casa. Tinha vez que eu saía para a mata e só voltava tarde da noite. A minha mãe sempre me dava conselhos, mas de nada adiantavam. Eu fazia ouvido de mercador e a ignorava. Mas tudo mudou naquela noite terrível. O ano era 1989. Com meus 15 anos já me achava dono do meu nariz e fazia tudo o que queria, escondido do meu pai, claro. Uma certa vez ele teve que ir trabalhar à noite e só voltaria para casa no outro dia pela manhã. E detalhe, era época de quaresma e estava num inverno bem rigoroso. Inclusive caiu uma garoa fina lá fora. Mas mesmo assim, saí de casa para fazer danação no mato. Nesse dia lembro que fiquei até de noite fora de casa. E não sei o que deu na minha mãe, pressentimento ou preocupação. Mas pela primeira e única vez, ela foi me buscar, coisa que ela nunca tinha feito antes, e fui para casa com ela. Mas antes fiquei fazendo hora para ir. Quando chegamos em casa, minha mãe foi para a sala catar feijão, e eu fui tomar um banho para ir comer. Então, depois de tudo, fiquei na sala vendo minha mãe catar o feijão. Foi quando de repente escutei algo que me deixou com muito medo. Era como um grunhido de porco, mas que lembrava o lamento de um homem. Quando ouvi aquilo, eu fui para perto da minha mãe. E a coisa que estava lá fora passou pela nossa casa e seguiu o caminho. Quando perguntei à minha mãe o que era aquilo, ela disse que era a besta fera e que se eu não me comportasse, ela iria me levar. Dali em diante passei a respeitar a minha mãe e ter medo daquilo que ela chamava de besta fera, que na verdade era o lobisomem. Como choveu a noite toda, a terra ficou molhada, e no outro dia pude ver o rastro daquela criatura, que não só passou em frente à minha casa, mas deu a volta por ela umas 3 vezes. Medo era só o que eu sentia, e tive mais medo ainda quando soube da história da minha tia. Um certo dia, conversando sobre esse caso que eu e minha mãe presenciamos, a minha tia contou o seu caso. Ela disse que aconteceu quando seu primeiro filho tinha nascido. Como meu tio trabalhava fora e só chegava tarde da noite em casa, muitas das vezes minha tia teve que dormir sozinha, até que certa vez algo apareceu em sua porta. Já passava da meia-noite. A minha tia estava amamentando seu filho na rede. Foi quando o silêncio da noite foi quebrado por um uivo bem alto, mas que estava bem longe da sua casa. Mas aquilo parecia sentir a presença dela e do seu filho, e cada vez mais ia se aproximando, uivando bem alto e assustando ela e seu filho. Até que enfim a criatura chegou na sua casa, mas que não fez nada, apenas ficou lá fora correndo ao redor da casa. Às vezes soltava uivos, mas também berrava que nem um homem. A coisa mais feia do mundo, segundo a minha tia. E o bicho passou a noite assim, até ir embora perto do amanhecer. Disseram que era um lobisomem e que ele estava sentindo que o menino era recém-nascido.
mas que não fez nada temendo que tivesse homem dentro de casa. O susto foi tanto que minha tia passou resguardo na casa da minha avó, que na ocasião estava com a gente contando histórias. E ela disse uma de 2 irmãos que virava bicho aqui no Ceará. Isso mesmo, 2 lobisomens. Minha avó falou que trabalhava fazendo rapadura com meu avô, e que numa certa vez foram atacados por 2 criaturas da noite. Após um dia árduo de trabalho, o meu avô e minha avó foram de bicicleta para a missa, que naquele tempo começava às 9 e só terminava às 11 da noite. E por conta disso eles já vinham bem tarde para casa. Era perto da meia-noite. O meu avô trazia a minha avó na garupa de sua bicicleta, mas que em determinado ponto do caminho ele parou, pediu para minha avó descer e mandou que ela ficasse atrás dele. E nem foi preciso explicar o porquê de fazer isso, pois dava para ouvir o roncado e grunhido de algo lá na frente. Minha avó disse que ficou atrás do meu avô, que estava pronto para acertar um golpe de facão no lobisomem. Foi quando ela percebeu vindo por trás deles outra criatura. 2 lobisomens iam atacar meus avós. Os bichos deram investidas, pularam e ainda agarraram o vestido da minha avó. Mas nenhum dos 2 chegou a atacá-los de fato. Apenas os rodeavam fazendo grunhidos e roncados assustadores. Atentos eles foram seguindo para casa. E os bichos foram junto. Era como se quisessem saber onde era a casa dos meus avós. Ao chegar em casa, eles entraram bem rápido. E os 2 lobisomens continuaram lá fora, arranhando, grunhindo e fazendo sons esquisitos. Minha avó disse que ficou apavorada, pois tinha criança pequena dentro de casa e temia pela segurança dos seus filhos. Mas por Deus, aquela foi a primeira e única vez que eles viram os 2 lobisomens. Com o passar dos anos conversando com um amigo do trabalho, meu avô soube de uma história de uma cidade vizinha. Segundo esse amigo, um casal havia tido 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram brincando juntos. Porém, por viverem isolados e longe de qualquer pessoa, os 2 passaram a namorar. Os pais acharam absurdo e expulsaram os 2 de casa, que não se importaram e continuaram juntos se amando. E dessa relação entre os 2, nasceram 2 crianças, uma mais horrível que a outra. Uma tinha pé de porco e a outra pé de cachorro. Mesmo sendo deformados, os pais das crianças a criaram até a adolescência, que foi quando numa noite eles viraram bicho e mataram e comeram seus próprios pais. E daí então se criou a lenda dos irmãos que virava bicho. Esse amigo do meu avô disse que só podia ter sido eles que tentaram atacá-los naquela noite. E ainda disse para ele ter muito cuidado, pois um dia eles poderiam voltar. Mas como disse, aquela foi a primeira e única vez do encontro macabro com os lobisomens. Sei que muitos ouvintes não vão acreditar nessas histórias, e nem cobro de vocês nada, pois só quem passou por algo parecido sabe o quão irreal e estranho é o sobrenatural. Muito obrigado pelo espaço no canal para contar meus relatos, Sam, que apesar dos anos, ainda me causam grandes arrepios. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.